Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saúde Única na TV, edição especial Gatos. Hoje nós iremos falar de uma doença que ela é muito importante, a raiva. Você sabia que a raiva acomete todos os mamíferos, inclusive o ser humano e os gatos? A melhor maneira de prevenir ainda é a vacinação desses animais. E mesmo assim, ela ainda é negligenciada. Para conversar sobre esse assunto, nós iremos conversar hoje com as alunas acadêmicas de Medicina Veterinária, Natasha e Larissa. Larissa, responde para a gente, como que a gente pode fazer para prevenir a raiva nos gatos? Então, Paulo, a OMS tem um plano de ação conjunta entre os países membros com o objetivo de eliminar a raiva urbana das cidades das Américas, determinado na reunião de Guayaquil em 1983. Inicialmente, esperava-se a eliminação até o ano de 2005. No entanto, esse prazo tem sido prorrogado e atualmente espera-se a eliminação da doença mundialmente até o ano de 2030, em uma colaboração da OMS, OIE e FAO. O Brasil possui o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, o PNPR, criado em 1973, em um convênio do Ministério da Saúde, Agricultura, Central de Medicamentos e a OMS. Tem como objetivo promover atividades sistemáticas de combate à raiva humana por meio do controle da raiva dos animais domésticos e com o tratamento específico de pessoas mordidas ou sob risco de infecção que tiveram contato com animais raivosos. A criação do programa permitiu que fossem elaboradas e implantadas normas técnicas para o controle da doença, a elaboração de um padrão de produção e no controle imunobiológico e abastecimento das secretarias estaduais de saúde. Ainda em alguns estados foram criadas comissões do estado para o controle da raiva. Além disso, o PNPR estabelece o esquema profilático da raiva humana, como no caso do esquema realizado com vacina de cultivo celular, em que a exposição é diferenciada em contato indireto, acidente leve ou acidente grave. Além do PNPR, foram criados na década de 1980 os Centros de Controles de Zoonoses, o CCZ, que inicialmente possuíam como objetivo principal o controle da raiva, por meio da campanha de vacinação e, hoje em dia, também por meio do Programa de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos, uma vez que animais errantes são considerados grandes responsáveis na transmissão de zoonoses, incluindo a raiva. Ainda, o CCZ foi também responsável pela criação do Criando um Amigo, Manual de Prevenção contra Agressões por Cães e Gatos, em que trazem informações sobre a relevância que agressões por parte desses animais têm para a saúde pública. Quais fatores podem influenciar a ocorrência das agressões de acordo com o comportamento da espécie, como evitar situações de risco de agressões e como agir após agressões, além de tantas outras informações. Natasha, então por que essas medidas elas são tão importantes? Conte um pouco mais pra gente. Bom, Paulo, ao redor do mundo, aproximadamente 59 mil pessoas morrem decorrente da raiva, principalmente crianças, em áreas rurais. Dessa forma, estima-se que ocorra uma morte por raiva a cada 9 minutos. Em humanos, a doença em fase inicial ela é descrita por sintomas vagos e inespecíficos, como febre, mal-estar geral, cefaleia, irritabilidade, mialgias, anorexia e tosse não produtiva, sendo que em mais da metade dos casos são relatadas parestesias, que é aquela sensação de formigamento ou dormência, ou fasciculações, que é aquela pequena contração local, momentânea e involuntária, que ocorrem nos músculos ao redor do local da inoculação do agente viral. No desenvolvimento da doença, começam a surgir sinais indicativos de encefalite, tais como diminuição da acuidade auditiva ou surdez, diplopia, visão turva e estrabismo. Além disso, a doença ela deve ser identificada de acordo com a apresentação, podendo ser furiosa ou paralítica, sendo que nas duas formas, a desautonomia, que é o desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, ocorre essa desautonomia e a insuficiência respiratória, sendo elas as principais causas de morte. Na forma furiosa, observam-se marcante excitabilidade sensitiva, motora e psíquica, intensa agitação psicomotora, irritabilidade e alucinações, além de hipersensibilidade a estímulos de qualquer natureza, que acarreta na ocorrência de episódios convulsivos. Também de disfunções autonômicas, como midríase,
coria, que são as pupilas com tamanhos desiguais, lacrimejamento, cialorreia, sudorese, níveis pressóricos arteriais elevados, além de uma temperatura central que pode ultrapassar 40 graus. O espumar pela boca se dá pela disfagia associada à cialorreia intensa, podendo ter também hidrofobia, que é percebida por espasmo da musculatura orofaríngea, laríngea e diafragmática após contato físico ou visual com líquidos. Além da progressão rápida, a evolução para o coma e o óbito ocorrem em até 10 dias, devido ao acometimento do centro respiratório. Já na forma paralítica, são observados quadros de parestesia, dor e prurido no local da mordedura, paralisia muscular flácida precoce e perda do controle esfincteriano. Além da consciência que é preservada na maioria dos casos, não há achados clínicos relacionados à hidrofobia. Apesar de aproximadamente 99% dos casos serem ocasionados por mordidas de cachorros infectados, o aumento do convívio com felinos pode causar alterações nesses valores, sendo que, atualmente, os casos notificados em que os gatos ocuparam a posição de transmissão têm aumentado. No Brasil, essa alteração nos dados de casos notificados de raiva pode se dar devido ao número estimado de gatos domiciliados ser de aproximadamente 22 milhões, sendo que a estimativa da cobertura vacinal desses animais é de aproximadamente 65%. No entanto, estados como os da região sul têm uma cobertura inferior a 40%. Dessa forma, esses valores eles apresentam-se inferiores aos recomendados pela OMS, OPAS e Ministério da Saúde para o controle da transmissão da raiva, que indicam uma cobertura de 70%. Sendo assim, é importante que programas e campanhas referentes à vacinação desses animais sejam desenvolvidos para que se atinja o recomendado. Entre os anos de 2000 a 2017, foram registrados 188 casos de raiva em humanos. Esses registros apontam que os casos reduziram com o passar dos anos, conforme a cobertura vacinal era ampliada em cães. No entanto, com o aumento da população felina e a pouca procura pela vacinação desses animais, é estimado que os casos possam voltar a aumentar com a notificação dos felinos como os agressores. Muito obrigado, Natasha e Larissa. Foi muito esclarecedor. Todas essas informações são muito importantes e fizeram a gente alertar-se um pouco a respeito que a única maneira da gente conseguir erradicar a doença é através da vacinação, seja ela no cachorro ou no gato. Então, para você que gostou desse vídeo, achou ele informativo, compartilhe. Vamos fazer com que mais pessoas tenham conhecimento a respeito da raiva para cães e gatos. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.